Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de tratar aqui um tema com vocês que é muito quisto no canal, já que a gente tem uma perspectiva de um nacionalismo católico e a gente tem algumas incongruências muito estranhas em meio aos canais que tem um alcance maior aqui no YouTube. E eu recebi um vídeo, vou até estar cortando um trecho aqui, do senhor, o professor Marcelo Andrade, a respeito da Idade Média e do nacionalismo, de uma defesa de estatais, Banco Central, a Idade Média como arauto da descentralização. Dá uma olhadinha aí. Tem um problema grave aqui entre os católicos, principalmente, que não conhece história da economia, principalmente história da economia na Idade Média. Então a pessoa projeta o mundo de hoje, acha que na Idade Média tinha Banco Central, tinha monopólio, tinha estatal, e não tinha. Quando a gente vê, quando a igreja dominava, influenciou mais a sociedade, que foi a Idade Média, foi decaindo, a gente vê de forma impressionante como o Estado na Idade Média era pequeno, descentralizado, reis e sociedade. Ninguém queria ter o que se chama hoje de estatal, empresas públicas, isso aí não havia. Havia conventos, podiam emitir moeda, Cluny emitia moeda. Se a pessoa tivesse recurso, ela podia próprio montar uma empresa e emitir a própria moeda dela, dizer ampla liberdade para montar empresas que, se quisesse, sem interferência do Estado. E mais, com baixa tributação. Pois bem, antes de a gente começar propriamente esse vídeo aqui, eu vou pedir para você que, se você quiser colaborar com esse vídeo aqui, já conto com o seu gostei, um comentário aí, a sua inscrição. E se você quiser ajudar para valer, tem a chave Pix na descrição do vídeo, ou então cogite ser membro do canal, que isso me ajuda demais, e tem alguns vídeos exclusivos no clube de membros, tá bom? Mas, antes de tudo, eu tenho que também fazer uma recomendação de vídeo aqui, que é o vídeo sobre corporativismo. Sem aquilo lá, fica muito difícil compreender o que eu vou tratar aqui. Ali eu traço exatamente de onde veio o corporativismo e como ele regeu a Idade Média. E a partir daí, a gente pode começar a conversar sobre essa fala do professor Marcelo Andrade, que é um grande anacronismo. Primeiramente, você trabalhar com termos como público e privado em uma concepção moderna. Afinal, o que eram os reis, se não os reinos, né? Se não a propriedade privada de um rei? Ele era sucerano de tudo. Isso é, ali a conotação de propriedade de bem público e privado era muito confuso. É por isso que o nascimento dos estados modernos em muitas nações foi um processo gradual. Por exemplo, Portugal mesmo é um grande exemplo disso. O primeiro estado moderno da Europa, mas ao mesmo tempo não rompeu propriamente com a sua tradição dinástica, sua tradição monárquica, o que colocou Portugal em um estado de ambiguidade sobre as concepções de exatamente o que é público e o que é privado. Muita gente diz que, por exemplo, as caravelas, as grandes navegações, né, tudo foram um empreendimento público-privado. Mas defina público e privado, porque público diz respeito ao tesouro da coroa, que teoricamente aquilo ali é o mais próximo de público que nós temos, mas aquilo não deixa de ser privado. A mesma coisa vale para as terras, por exemplo. Um rei é dono de seu reino, mas seu reino é subdividido por nobrezas menores. E nas terras das nobrezas menores, os plebeus também habitam ali, né? Os lavradores, os agricultores, tem as terras comunais da igreja. Então perceba que em um estado tão primitivo, e não no sentido lógico primitivo, caçadores-coletores, não é isso, mas aquele estágio civilizatório da Idade Média, ele não se compara com a concepção de público e privado, porque a entidade complexa do Estado moderno, que detém a burocracia profissional, não existia. Pelo contrário, ele é oriundo da experiência histórica de lapidação desse Estado que se origina do poder de homens privados. Isso a gente, né, tem que olhar para o declínio do Império Romano Ocidental e como floresceu a Idade Média, como floresceram as monarquias europeias. Elas são oriundas propriamente de aristocracias guerreiras. Os bárbaros germânicos que invadiram o Império Romano conseguiram montando seus reininhos, defendendo, tendo a experiência de defesa da terra, essa experiência telúrica de fixação no terreno que se fundiu com o espírito cristão que fundou e legitimou
essas monarquias com o passar dos séculos. Então, perceba que foi um empreendimento de um sujeito individual, privado, que construiu seu reino, que esbarrou na vida coletiva, na defesa do monopólio da força em determinado ponto. E monopólio da força aqui sem ser no sentido do Max Weber, tá? Porque um reino não tinha uma força centralizada, né? Ele tinha os diversos clãs ali, as nobrezas menores subdividiam essa defesa, né? Porque guerrear, ser cavaleiro, era parte de uma elite aristocrática. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer é que determinado punhado de terra era defendido por, primariamente, né, um sujeito, que era donatário de tudo. Só que o seu direito sobre aquela terra, apesar de absoluto e incontestável, ele é o rei soberano daqueles terrenos, ela não era incontestável num sentido moderno de propriedade privada. Graças à moral cristã objetiva, o que se observa é que ele não tinha, por exemplo, o direito de expropriar e fazer o que quiser com a terra sem levar em conta a questão social, o bem-estar coletivo. Por exemplo, um senhor feudal, né, um membro da pequena nobreza, não podia escorraçar em praça pública, botar a toque de caixa, chutar os plebeus de suas terras. Afinal, eles produziam lá, eles tinham direito ao sustento, tinham as terras comunais da igreja e afins, não podiam atentar contra os clérigos, por exemplo. Não podiam fazer isso. Não era uma propriedade particular absoluta. O que contrasta muito com o conceito liberal de propriedade privada, que advém de contratos, de burocracia mesmo. Ó, eu vou cercar meu terreno de cá a cá, tá aqui a escritura do meu terreno, e aqui, se eu quiser, ninguém entra. Tá? Eu comprei essas terras, então expulsa todo mundo que vive nelas e eu vou dar uma utilização privada, capitalista para essa terra. Perceba como é diferente o conceito de propriedade privada no medievo, que respeitava a função social e o bem coletivo, o bem comum, que é, enfim, promover a salvação das almas, promover o bem comum de todos, né? O sustento, que nada falte a ninguém, ao trabalho, nem nada do gênero. Tudo isso era uma percepção fortemente cristã. Enquanto a visão, como é que eu posso dizer, capitalista, a visão moderna de propriedade, que é o que normalmente se imprime quando a gente fala de propriedade privada hoje, já tem uma conotação completamente diferente. Então perceba como, na Idade Média não tinha uma definição clara de propriedade e muito menos de bem público. Porque, veja só, o que seria a propriedade privada? O reino do rei. O que seria o bem público? O reino do rei. Bom, chegamos a um ponto, um impasse aí. Então começa-se já a ficar bastante discutível essa questão de como Marcelo Andrade apresenta estes conceitos e faz paralelos com eles hoje em dia, uma vez que as definições não são iguais no medievo e hoje em dia. Não tem qualquer relação entre eles. Não tem como você dizer que na Idade Média tudo era privado e nem que tudo era público. Então, é bastante... Eu não sei o que é mais ridículo. Você dizer que pessoas que defendem, por exemplo, uma participação do Estado ou da livre iniciativa hoje são anacrônicos ao defender isso e Idade Média, ou se você propriamente não tem consistência no seu argumento de propriamente estar querendo transportar esses termos. O meu ponto aqui é que a situação é um pouco mais embaixo. Além da concepção de Estado, que obviamente, né, não tem como você dizer que não existia Banco Central na Idade Média. Por que será? Porque não tinha sequer o sistema bancário tal como a gente conhecemos hoje, não tinha o Estado como nós conhecemos hoje, e o capital não funcionava tal como conhecemos hoje. E aí vem outra métrica que eu acho muito ruim do Marcelo Andrade, que é um endosso ao liberalismo econômico, a qual definitivamente não se fazia presente na Idade Média. Isso é, a Idade Média, no que foge à vida estritamente rural, ela é reconhecida pelos maiores historiadores do mundo. Não estou falando nenhuma coisa localizada do Brasil, mas é evidente que a Idade Média é a era das corporações. A vida urbana, a vida comercial, era regida pelas corporações, o que é mais um traço de que não existia o Estado tal como nós conhecemos. Quando a gente fala de Estado na Idade Média, é algo muito mais relativo. O Estado, inclusive, ele
pode ser compreendido pelas corporações, porque funções sociais e funções de organização econômica concorriam a cada corporação. Por isso é tão importante você assistir lá a nossa aula sobre corporativismo. As corporações separadas por colégios de ofício, isso é, os sapateiros de uma determinada região de um reino, se reuniam e formavam a corporação daquela região X. E aí, naquela corporação, se encontrariam todos os sapateiros. Na outra corporação daquela região, teria a corporação dos relojoeiros. Na outra, a corporação dos ferreiros. E todos eles tinham uma função de lobby, de proteção, primeiramente, de regulação das suas condições de trabalho, regulações salariais, justo lucro, a qualidade dos serviços, e as corporações tinham licenças para que as respectivas lojas pudessem operar. Ou seja, não era você simplesmente pegar o seu ofício, sei lá, você quer ser um ferreiro, junta as coisas, abre a lojinha e pronto, acabou. Tinha toda uma regulação das corporações de ofício. E eu diria que isso é o mais longe possível de livre comércio a todo momento. A questão é que não para por aí, né? Eles tabelavam, inclusive, os preços da produção. E como o próprio Marcelo ele comenta, né, que a moeda não era centralizada, por razões óbvias. Não existia Estado tal como nós conhecemos, o que permitia um fluxo maior de moedas diferentes, não fiduciárias, né? Mas lógico que isso atendia às demandas e à proporção dos mercados da época. Vai lembrar que o medievo não era um mundo globalizado. Quando muito se tinham comércios entre a Europa mediterrânea e a Europa do Norte, né? Fora isso, era muito difícil o comércio com outras regiões. Então isso fica muito mais fácil de você isolar a economia e controlar questões como a inflação, a circulação de produtos, o controle sobre o preço desses produtos. Só que perceba, tudo isso está intrincado em um grande atrito entre as corporações. Então você tinha as guildas dos comerciantes se estabelecendo para se ajudar na compra de frotas navais, estabelecimento de portos, estabelecimento de rotas comerciais, criando burgos, debatendo entre si. Do outro lado, nós temos as próprias corporações de ofício se contrapondo entre si e contra os comerciantes, para regular justamente o mercado. Então o que a gente tem são corporações que, por agregar todos os trabalhadores em uma organização só, têm força para jogar o jogo contra outras corporações. Isso é, perceberam desde logo que o individualismo é muito perigoso. Você sozinho seria fraco. Você, ferreiro sozinho, querendo estipular um determinado preço, logo seria amassado pelas guildas de comerciantes e outras corporações de ofício. Agora, você agregado com vários outros companheiros da sua mesma classe, aí você tem uma capacidade de, na medida do possível, estabelecer regimentos do seu ofício, tanto medidas de como funciona o seu trabalho, o custo do seu serviço, o preço que ele tem que ser vendido, as condições para com os seus funcionários, seus aprendizes e afins. Tudo isso eu detalho bastante no nosso vídeo sobre corporativismo. Novamente, reforço aqui. Não percebam como a sociedade corporativa não tem nada de atomismo liberal, né? Essa ação individual do homem, não sei o quê. Ele está sempre agregado a um coletivo. A começar que a base do sistema medieval é a família, não o indivíduo. O indivíduo sozinho não faz nada. Ele tem que estar primeiro agregado em um guarda-chuva familiar. Em segundo momento, ele tem que estar agregado na corporação de ofício da sua região. Sem isso, você não faz nada. Você não tem renome para nada. Então, o que nós menos temos na Idade Média é livre comércio tal como nós temos hoje. E aí fica assim tosco, porque as corporações elas regiam a vida do que a gente pode dizer municipal. Então elas eram as principais forças das vilas, dos pequenos feudos e afins. E isso dá um ar muito interessante porque a Idade Média é altamente descentralizada, mas fortemente ordenada. O fato dela ser descentralizada não quer dizer que ela é necessariamente uma várzea, onde todo mundo fazia o que queria. Tinha uma rígida organização social, uma cooperação entre as partes. Isso é completamente oposto à sociedade individualizada, atomizada do liberalismo. E o que eu mais vejo é o professor Marcelo Andrade tentando fazer conexões pelo fato da Idade Média ser descentralizada para conectá-la com os discursos
individualistas de livre comércio, de livre circulação, de sem barreiras para nada e afins, para justificar o liberalismo. E aí eu me pergunto, o que é mais anacrônico? Ele critica, né? Porque na Idade Média não tinha Banco Central, então quem é nacionalista católico é maluco, caduco, mas ele faz uma importação de noções que não faz sentido nenhum. Ele tenta equiparar a noção de Estado na Idade Média e na contemporaneidade, sendo que não é plausível. Ele tenta comparar o que nós depreendemos por descentralização e liberdade de comércio hoje com o que se tinha na Idade Média. Sendo que não é proporcional. Porque o modo como a economia estava disposta era completamente diferente. A realidade era completamente diferente. A interconexão da economia era brutalmente diferente. Então, o que o professor do curso da verdade histórica propõe é uma grande distorção da realidade, contando com a ignorância, o desconhecimento de quem o ouve sobre as condições particulares da Idade Média, sobre a realidade das minúcias, sobre o contexto da época. Então ele tenta pegar palavras ambíguas que dizem respeito a uma coisa na Idade Média e outra na contemporaneidade e começa a fazer uma confusão com os termos para que você passe a acreditar que é congruente você ser liberal ou defender pelo menos princípios liberais com você defender a Idade Média, quando isso não faz sentido nenhum. O que nós podemos dizer sobre a organização da Idade Média, isso é uma organização corporativa, nós podemos dizer que o seu legítimo continuador é capaz de construir uma sociedade similar à que se teve na Idade Média, mas adaptada aos termos da contemporaneidade, as tecnologias desenvolvidas, a burocracia técnica desenvolvida e afins, é o corporativismo moderno. E não uma lógica liberal de economia ou qualquer coisa do gênero. Porque justamente não tem como você ignorar os processos técnicos que nós tivemos da Idade Média para cá. O mercantilismo, a Revolução Industrial mudou drasticamente a forma como se dispor a economia. Se você ficar de forma tacanha, de forma pensada, ligado a alguns conceitos que se tornaram abstratos, você só vai utilizar o regime para justificar posições já degeneradas, deterioradas para o ambiente moderno. Isso é, você pega noções modernas e as imputa na Idade Média de forma fraudulenta na prática. Então, percebam, a Idade Média regida sobre uma ótica em que não é muito claro o que é o ente privado e público, e essa confusão se dá em dois níveis. Um, na figura do rei, o dono do reino, ou seja, ele é o governo ou ele é uma iniciativa privada? Não sei. Outro momento se dá com as corporações, que é quem realmente rege a ponta da lança, a vida nas vilas, que realmente coordena a economia medieval. E, novamente, a corporação é o quê? É um agregado de trabalhadores, de mestres de ofício privados, ou por ele desenvolver funções sociais, por exemplo, abrir estradas, promover segurança, promover ritos de passagem, promover a ascensão social, promover a integração social. Eles regulam preços. Tá, isso aí é privado ou público? Não tem resposta, porque as noções de público e privado são essencialmente uma noção moderna. Se você quiser aplicar a noção moderna de público e privado na Idade Média, não dá chabu, porque não faz sentido. Não se tinha essa noção na Idade Média. Então, assim, para quem vem de um cursinho da verdade histórica, me parece que o anacronismo e a incongruência é o que reina no discurso do professor Marcelo Andrade, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Falou!